Então, lembrando que eu começo a gravar também o vídeo pro YouTube. Então, eu faço ao vivo no Instagram, fica lá no meu feed de notícias, a live, o vídeo completinho. Mas eu gravo na página do YouTube sempre a nossa live. Então, fica lá registrado para quem quiser assistir depois e puder, em casa, em algum momento que tá fazendo alguma coisa, escutar. Eu tenho certeza que só de compreender algumas questões do nosso funcionamento inconsciente já pode colocar muitas questões pessoais no lugar, já pode resolver conflitos internos importantes. Então, por isso que a minha contribuição gratuita dentro do trabalho que eu faço é a divulgação de tudo isso, porque assim como eu sento com o paciente e explico o que está acontecendo no nível inconsciente, do que ele me apresenta como dificuldade, eu faço aqui também através dos exemplos. Muitas pessoas se identificam e já entendem, né, as causas, da onde vem, o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê daquele comportamento. Então, eu tenho recebido relatos de pessoas que já estão se curando, se desbloqueando, avançando na vida, em diferentes áreas, a partir desta partilha aqui, a partir desse momento juntos. Então, eu fico muito feliz e isso me traz ainda mais estímulo para fazer para vocês toda a videoaula, um tema diferente a cada terça-feira. Então, agora está sendo 19 horas, eu pretendo continuar, tá dando certo esse horário para mim. Terça-feira também é um bom dia, porque na segunda a gente está voltando à rotina. Terça já começa a semana para mim no Gás Total, compartilhando um tema que vem sendo trabalhado na minha vida pessoal, sempre assim. Então, inclusive o tema de hoje foi sugestão de uma amiga que perdeu um ente querido. Na semana passada estivemos juntos nesse momento tão delicado, eu digo, da nossa existência, que é a despedida de quem amamos. E ver o sofrimento também de amigos se despedindo dos laços mais próximos. No caso, era o pai de um amigo nosso, essa amiga, a Nora, e também é o avô das filhas, né? Então, um beijo grande para a família da Bia e do Thales, do seu Hamilton, a Dona Tereza, o seu Hamilton parte, né? E a Bia falou, Gabi, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o impulso inconsciente de morte. Existe isso, Gabi? Existe, né? Então, eu acredito que esse é um tema delicado para nós, a morte, porque é algo que muitas vezes a gente vai deixando para lá, não quer olhar muito, tem dificuldade de lidar. E nós estamos num momento em que esse chamado coletivo de mudança, de reavaliação da vida, dos vínculos, né, também nos aproximou muito da morte. Muitos partiram e foi através de uma doença, de um contágio? Sim, mas dentro da psicossomática a gente sabe que as pessoas que mais estavam fragilizadas biologicamente com relação à imunidade são aquelas que têm mais conflitos ativos, acionados, conflitos acionados dentro de si. E isso é o que vai minando o sistema imunológico dentro de nós, ou seja, existiam muitas coisas não resolvidas no campo emocional. E aí um contágio que para muitos teve sintomas leves, para outros mais graves, para outros leva à morte. E fora isso, a gente vem lidando com a morte no nosso dia a dia e sempre foi assim. Então, no trabalho que eu faço, que é a terapia dos bloqueios inconscientes, eu gosto de trazer a morte com um olhar assim muito realista, olhar de frente para isso. Não falo de uma perspectiva de crenças, porque aí dentro da crença de cada um, às vezes você já se fortalece, né? Acreditando, por exemplo, que a vida continua ou que a pessoa volta para o reino dos céus junto a Jesus. E assim, diferentes crenças, é o que me vem na cabeça nesse momento. Isso também nos ajuda a olhar para a morte.
Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é que nós, aqui, vivos, nós podemos estar no movimento inconsciente de morte, de estarmos atraindo a morte aos poucos, sem perceber, nos fragilizando, bombeando o nosso corpo físico a partir de conflitos emocionais não resolvidos. Por isso, esse tema, dessa maneira, impulso inconsciente de morte. Então, dentro do que a medicina tradicional chama de somatização, os próprios médicos já, diante de um diagnóstico de um organismo em desequilíbrio, eles falam, diminui o estresse, diminui o ritmo, o seu corpo não está acompanhando essa aceleração. O que está acontecendo lá na sua família, que esse problema você não resolve e o seu corpo está se debilitando cada vez mais, né? Fora a medicina integrativa, a linha que trabalha realmente a psicossomática, que aí vai correlacionar diretamente aquilo que a pessoa está passando emocionalmente com o que o corpo dela está apresentando de sintomas e doenças, tá? Então vamos lá. Gabi, você quer morrer? Se alguém me perguntar isso agora, eu vou dizer, lógico que não. Mas quem tá dizendo lógico que não? Os 10% da minha mente consciente. Beleza? Gente, boa noite para quem tá chegando ao vivo aqui comigo no Instagram. Boa noite, sejam bem-vindos. É que hoje é um tema assim que eu preparei alguns tópicos, tá tudo montadinho aqui na minha cabeça e eu não tô parando muito para falar com vocês por enquanto, mas se tiverem perguntas, guardem lá pro final, tá bom? Então vamos lá. Gabi, você quer morrer? Não, lógico que não. Quem tá respondendo isso neste momento é a minha mente consciente. É a parte da minha mente que coloca para fora os meus desejos, os meus planos, aquilo que eu quero realizar na minha vida, tá? Mas 90% do que a minha mente está projetando também para fora, do que eu penso, do que eu sinto, de como eu estou realmente me relacionando com as pessoas, com a minha vida, 90% desses pensamentos e sentimentos estão inconscientes para mim. Então eu posso estar dizendo, verbalizando que quero viver, que quero estar aqui, que imagina, não penso na morte. E posso, nos meus 90% de bagagem, de memória inconsciente, estar voltada para a morte. Por quê, Gabi? Porque não me relaciono bem com os meus pais. Tudo começa com os pais. Com o primeiro fluxo de amor na nossa vida. De aterramento, de enraizamento, tá? Posso não lidar muito bem com o que aconteceu na minha vida, na minha história, na minha memória. Agora eu já vou para os exemplos, tá? Posso carregar traumas difíceis que me colocam em autodesvalorização, em não merecimento, em dinâmicas de escassez, em dinâmicas de rejeição, abandono. Tô citando principais traumas aí, pilares assim que a gente identifica na terapia. Então, trabalhando com pessoas. Quando eu não estou, então, vamos lá, num processo de limpar a bagagem que eu trago no meu inconsciente, veja bem, naturalmente eu estou acumulando dores, sofrimentos, traumas, bloqueios emocionais, que estão limitando, a qualidade dos vínculos que eu vou criar no meu relacionamento a dois, no casal, com os meus filhos, com os meus netos, com os meus amigos. Eu vou ter dificuldades de encontrar o meu propósito, de investir nos meus dons, nos meus talentos, de acreditar que eu posso ganhar dinheiro fazendo o que eu amo, de dar sentido para a minha vida, de continuar alimentando os sonhos, as metas, mesmo os filhos criados, mesmo o tempo tendo passado. Porque se eu não criar raízes, aterramento aqui, no plano físico, terra, corpício, com alegria e amor,
eu estou naturalmente buscando uma rota de fuga, porque estar aqui está pesado, difícil, doloroso, processo de adoecimento constante, conflitos constantes. E aí é uma tendência natural, de novo, gente, da mente inconsciente humana, buscar uma rota de fuga, de abandonar o barco, de deixar essa carga, esse peso, essa sobrecarga para trás. E aí eu posso atrair a morte para mim. Eu posso inconscientemente fragilizar o meu sistema imunológico, minar os meus órgãos, porque os conflitos somatizados de tanto tempo vão atingindo os órgãos. E isso, nova medicina germânica, se vocês não conhecem, vocês também vão encontrar como reprogramação biológica, bioalinhamento. São linhas que já estão trazendo as doenças mapeadas de acordo com o conflito emocional, que é a causa raiz por trás. Então é maravilhoso, a ciência está avançando. A própria constelação familiar, ela também entra no campo de sintomas e doenças e deixa claro para nós. Quando a gente abre o campo inconsciente do cliente, em sessão individual ou constelação em grupo, qual a causa raiz? O que está por trás daquele sintoma? Que dor é essa que ainda não foi olhada, curada, resolvida? Que está afetando aquele órgão daquela maneira? O que está acontecendo ali? A gente consegue chegar. Então, graças a Deus, a humanidade chegou num ponto de autoconhecimento que não retrocede mais. É daqui para frente, né? E tudo isso está disponível para nós em cursos livres. São processos de conhecer a ti mesmo disponíveis como nunca na história da humanidade. Eu fico muito feliz de estar vivendo essa época, porque a medicina ela tem um papel lindo, maravilhoso na nossa vida, né? E a própria medicina já avança para a psicossomática para que nos dê mais recursos de cura, de solução, quando o nosso corpo já está no limite. Então o nosso corpo, gente, ele chega no limite físico, veja bem, quando o limite emocional já foi extrapolado há muito tempo. Ele não aguenta. E existem casos que a gente consegue reverter porque ainda não chegou na estafa do órgão, no limite mesmo de funcionamento e de regeneração. Porque quando há essa possibilidade, a pessoa chega numa terapia que trabalha o inconsciente dela profundamente, ela tem, mas isso assim, é relato, quem está assistindo sabe, já conheceu alguém, porque com certeza já ouviu falar de alguma técnica, terapia nesse sentido, ela tem remissão, que a medicina diz remissão espontânea, mas não é remissão espontânea, é processo de cura. Porque aquele desenvolvimento desordenado de células nada mais era do que uma tentativa de ganho de tempo e de dar mais energia para aquela pessoa para resolver um conflito, para lidar com aquela situação. Então não era para maltratar, para destruir o corpo, não. Só que a pessoa não conseguiu resolver a tempo. E aí o tumor pode ir se espalhando e aí o desequilíbrio chega num ponto que não dá mais para reverter. Então, eu sou uma pessoa que estava evoluindo aos olhos da medicina, sendo acompanhada na minha juventude para um câncer de colo de útero. E era um conflito de relacionamento que eu não estava conseguindo resolver. E a minha médica, sabiamente, na época, virou para mim e falou: Gabriela, eu não sei o que está te acontecendo, mas os seus exames avançam, a olhos vistos, você está evoluindo num quadro de produção desordenado de células. Isso aqui, em pouco tempo, pelo ritmo que o teu corpo está me mostrando, a alteração dos seus exames, ou você resolve o que está te acontecendo. E eu comecei a emagrecer, eu comecei nitidamente a mostrar que eu estava em conflito. Ou você sai, ou você resolve essa situação, ou eu não vou ter o que fazer por você. O que eu fiz? Aquele momento de start na nossa vida. Isso que eu não conhecia nenhuma terapia, hein, gente? Só que eu fui obediente.
que eu fiz? Eu saí daquela relação. Eu iniciei um processo de olhar para mim, de me reerguer, de entender que eu podia receber mais, que eu podia também doar mais, que eu tinha muitas inseguranças, que eu projetava o pior dos homens. Quando a constelação chegou na minha vida, então, minha filha, me virou do avesso, eu entendi tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não ia dar certo com homem nenhum. Jesus, quanta coisa eu projetava de ruim. Eu esperava a traição, eu esperava o distanciamento, porque eram traumas da minha criança ferida. E gente, eu não tô brincando, eu não precisaria dar um testemunho aqui que não fosse real, 100% real. Um mês depois, eu mudei de cidade, eu larguei o emprego, eu terminei aquele relacionamento que tava me arrebentando, porque tava acionando todos os meus traumas. Então não era a pessoa o problema, a pessoa acionava em mim o que eu tinha que resolver. Então se eu mudasse de namorado, ia continuar acionando, porque tava tudo em mim, assim é. E aí, um mês depois, eu fiz os exames ginecológicos e eu já não tinha mais nada. No colo do útero, eu não tinha nenhum processo inflamatório, eu não tinha nada. Porque pro corpo, você precisa resolver, sair daquele conflito. Isso não quer dizer que eu não fiz uma releitura das minhas dificuldades nas relações no outro relacionamento, mas com o tempo, maturidade, autoconhecimento, constelação familiar e tantos outros cursos que eu fiz, eu fui desarmando os gatilhos, olha só, dos traumas, dos bloqueios emocionais que faziam com que eu atraísse aquele perfil de relação, aquele perfil de parceiro. Entendam? E eu fui construindo uma saúde integral, de dentro para fora. Então, qual o sentido de estarmos aqui, Gabriela? O sentido de estarmos aqui é vivermos a experiência. Se ela puder ser ancorada em amor, em alegria, em prazer, maravilha, porque foi assim que nós fomos criados. A nossa centelha divina, o nosso corpo, é um instrumento, olha só, sensorial, complexo, para que a gente tenha trocas prazerosas. Nós temos uma capacidade de sensibilidade gigantesca. Mas, volta lá, se eu fui projetada para amor, alegria, abundância, e estou vivendo escassez, desamor, infelicidade, desvalorização, como é que o meu corpo, que é a máquina que sustenta aqui a alminha, vai aguentar o tranco? Não vai. E aí é o corpo físico que está pedindo descanso. E aí vem o impulso inconsciente de morte. É o meu carro, o meu veículo que não aguenta mais, que está em sobrecarga. Entendem? Então, vamos para o caminho de solução agora. Gabi, como é que eu começo a resolver isso? Vamos lá. A primeira referência de amor na nossa vida é a fonte da vida, são os pais. Então, se eu registrei na minha criança, falta de amor, falta de cuidados, falta de proteção, se eu senti falta da presença do pai, da mãe, eu passei por perdas precoces, por afastamento precoce, meu Deus, N traumas aí. Eu posso ter registrado um bloqueio no dar e no receber amor. E esse bloqueio interrompeu o fluxo de amor que vem dos pais para mim. E aí eu, nutrido de amor, vou cheio de amor. Vou naturalmente o quê? Construir vínculos saudáveis. Então a tendência é eu estando em amor, vou atrair alguém também em amor que quer compartilhar amor. Então eu vou construir vínculos saudáveis e equilibrados. E aí eu vou ter filhos, vou conseguir passar muito desse amor para esses filhos, em equilíbrio, nas trocas, nos ensinamentos. Mas se eu venho lá da matriz, da base, com vazios, eu já vou para os relacionamentos com vazios inconscientes.
porque a minha criança registrou. E eu não sei o que tá lá que tá dentro da caixa preta, que eu chamo, do inconsciente humano. Eu não sei. Então eu acho que eu tô chegando inteirinho pra relação. Não se engane, meu bem. Você tá mais baleado que tudo. Porque todo mundo nessa terra tá baleado. Porque os nossos pais já vêm de conflitos gigantescos, da luta pela sobrevivência dos próprios pais, avós, dos avós e assim por diante. Quanto mais você olha pra trás, mais difícil era. Então, a nossa geração vem arrebentadinha emocionalmente. O nosso papel, a nossa função caiu no nosso colo. Ai, que beleza. A oportunidade de soltarmos essas dores, curarmos os nossos vazios, perdoarmos através da compreensão dos nossos pais, que eles deram o que eles tinham. A gente só dá o que tem. Então, se eu sentir falta de colo, de carinho, de abraço, de contato, eu que tenho que ir atrás disso, desenvolver em mim para poder passar pro meu filho, porque senão eu também não vou ter para dar. Se eu recebi violência, eu vou ter um traço, um condicionamento instintivo de também ser violento. Eu tenho que curar isso em mim, porque uma hora ou outra, das duas uma, ou eu desenvolvo a violência em mim, ou eu me torno uma pessoa altamente pacífica e muitas vezes me anulo dentro do meu impulso de fazer, de ações e tudo mais, pra tentar camuflar essa dor dentro de mim. Também não é legal. É uma pessoa que também não tem o impulso, a força para fazer acontecer. Então, tudo isso vai gerando em nós comportamentos, fragilidades, dificuldades. Dificuldade de me abrir para o amor, de confiar no outro. Porque, de novo, o primeiro elo de confiança quem são? Os pais. Eu não pude confiar. Foi difícil ali a relação. Então, como é que eu começo, Gabi? Um processo de aterrar, de construir raízes sólidas, com alegria, amor e leveza aqui, na terra, nos meus vínculos para não morrer, para não buscar a fuga, para algum lugar que vai ser melhor, meu Deus do céu, porque a mente é isso. Ela quer só sair daqui, porque não tá legal. Simples assim. Às vezes, dentro da tua crença, você nem sabe como que é o céu, você nem faz ideia. Saber ninguém sabe, né, gente? Todo mundo deduz. E cada um que tudo bem, que acredita no que quiser. Mas, pra mente humana, a morte é, me livrei, sorte esse peso, gente. É um impulso de fugir, de deixar pra trás. Então, eu preciso desenvolver amor próprio. Eu preciso encontrar o amor que veio no meu ato, no meu primeiro momento de concepção. Eu preciso ressignificar muitas vezes minha gestação, minha primeira infância até 3 anos, minha segunda infância até 7 anos. Que ali você criou o script de vida, só vai rodar em cima de trauma, de bomba e tiro, porrada e bomba. E eu fui descobrir com 30 anos, graças a Deus. Acho que com 28, 29, através da constelação familiar, que foi quando chegou na minha vida, eu já tô indo. Minha amiga fala, atualiza, Gabriela, que você já tá uns 12 anos trabalhando nisso, é verdade. É que os primeiros 2 anos eu considero como escola pra mim, né? Eu tava ali, mas não era ainda trabalho. Mas já faz uns 12 anos que eu tô nesse processo. De cura pessoal, de limpeza, de entendendo, de desbloqueando. Então, começa com quem, gente? O nosso ancoramento aqui na Terra, em amor. Pra eu ter a chance de construir vínculos saudáveis ou transformar os meus vínculos. Se você tá dentro de uma relação, tá tendo dificuldade, meu filho, vai trabalhar auto-amor. Vai olhar para tua infância, vai olhar para os pais, onde o amor, a percepção do amor começa, vai limpar essa percepção, vai ressignificar momentos que você sentiu que não foi amado, mas que às vezes naquele gesto do seu pai tinha amor sim, mas você não enxergava dessa maneira. Ok? Para que o fluxo volte a acontecer, fluir e o amor, você se abre pro amor, porque ele sempre esteve ali. E aí, esse é o canal de amor incondicional, que não importa a condição, ele veio e você passa a reconhecê-lo. Pronto, você se enche, você começa um processo de cura. E aí você vai para os próximos passos. Vamos olhar para a sua relação? O que está acontecendo aqui? Certo? Vamos olhar
para a criação dos filhos? Por que seus filhos estão apresentando tantas dificuldades? Porque eles são reflexos, as dificuldades dos filhos são reflexo dos desequilíbrios familiares. Só isso. Eles são a continuidade do que está acontecendo. E eles vão mostrar para os pais, através das próprias dificuldades, os desequilíbrios. Certo? Então, como é que tá a tua área profissional? Você espera sexta-feira para ser feliz? Ou você já está dentro do seu propósito? Ou você utiliza o seu trabalho para patrocinar, para financiar o curso que você realmente tem prazer em fazer, aquela profissão que ficou de stand-by, mas que agora é um sonho, que você mesmo começando num pequeno passo, você vai investir nele? Ou você desistiu de você? Ou você está comodamente no emprego que dá dinheiro, que não faz teu olho brilhar, que você não tem prazer ali? Propósito, profissão, ancora também a nossa existência. E aí eu brinquei com uma amiga assim, Gabi, tá muito difícil paquerar, né, gente? Todo esse processo, nós que já passamos por tanta coisa, né, gente? Não posso ficar aqui quietinha, só no amor incondicional? Eu falei, pode. Aí sabe o que você faz? Você pega esse amor incondicional, põe dentro de uma mochila e vira Buda e vai lá pra montanha, se isola. Celibato. É isso que você quer? Aí ela começou a dar risada, eu também. Eu falei, vamos encarnar a Márcia Sensitiva, vamos falar a verdade aqui? De que adianta você trabalhar amor próprio, você compreender um monte de coisa, se não for para compartilhar esse amor com outras pessoas, criar redes de amigos, criar um relacionamento delícia? De que vale? Vai. Agora, tô falando para uma maioria. É óbvio que existem pessoas que estão se realizando no isolamento, no celibato, lá na montanha. Não tô julgando essa pessoa, eu tô dizendo que essa minha amiga não era a escolha dela, né, gente? Então, fugir da raia a hora que o desafio vem, porque só curar, só aqui dentro de consultório, não resolve nada. A vida vai trazer os testes. Então, tá. Se eu tive um casamento difícil e agora eu tô com medo de compromisso, cura esse medo. Por quê? A tua alma escolhe se relacionar. Você não desistiu de viver o amor. Isso é de todo ser humano, gente. Não, mas eu tô nesse casamento, mesmo é isso que tem pra hoje, vou ficar aqui. Você vai ficar aí, infeliz, você vai entrar num impulso inconsciente de morte. Por quê? Porque, você não tá se nutrindo. Você vai se sentir preso ali. Você tá limitando a sua vida. E eu não tô dizendo, Gabriela, você tá incentivando a separação. Não. Eu tô dizendo que quando você não tá feliz, você precisa buscar soluções dentro daquilo que você enxerga que é possível você fazer. E quando o que você faz não é suficiente, você precisa buscar ajuda fora. Sabe, é um direito seu. Agora, se você não quiser também, tô deixando claro aqui, infelicidade acumulativa gera impulso inconsciente de morte. Então vem aquela pessoa que tá lá com a fazenda, é o sonho da vida morar na fazenda. Não, mas eu vou esperar me aposentar. Porque hoje eu preciso desse dinheiro, ok. Vamos esperar aposentar. Só que o emprego é tão maçante, é tão chato, que a pessoa tá entupindo tudo as veias. Durante esse período, por tanto estresse, contrariedade, enfim. A parte biológica explica melhor isso. Vou falar por cima. Que quando vem a aposentadoria, que é a hora da pessoa usufruir do que ela construiu, ela tem um infarto, cai dura e morre. Por que isso acontece? Porque ela vinha num processo de somatização, entupindo tudo as veias sem saber, não consegue a tempo entrar num processo de reverter o quadro, tá? Psicossomático. Aí, quando vem a aposentadoria, o que acontece com o corpo? Quando a gente chega numa solução esperada de muito tempo, existe uma descarga sanguínea, porque é o alívio. De uma vez o corpo dispara muito sangue de uma vez. Eu não sou dessa área muito técnica para falar um jeito chique. Eu falo do meu jeito. Pensa que deu uma bombeada de sangue. O que acontece?
O corpo tinha se adaptado com as veias entupidas. O fluxo era pequenininho, o corpo foi se adaptando. Porque isso acontece ao longo de anos. Senão a pessoa já morre de uma vez, quando entope de uma vez. Não, vai entupindo aos poucos. O fluxo vai se adequando ao tamanho da veia, ao canal. Só que de repente vem uma descarga de alívio na pessoa. Aposentei. Morre. Gente, isso é caso estudado pela medicina, mas explicado pela nova medicina germânica, certo? Então, não, é uma ilusão você passar a vida em contrariedade, acumulando coisa, vivendo no medo da falta, vivendo um relacionamento que, meu Deus do céu, esperando a pessoa morrer. Porque quando ela morre, você pode morrer junto. Quando vem a aposentadoria, você pode morrer sem aproveitar. Porque esse é um caso clássico da nova medicina germânica, que explica derrames, infartos, em momentos de solução de conflitos de muito tempo. E você vai me ouvir falar, você vai falar assim, Gabi, faz sentido. Aquele tiozinho criou o rancho dele, a hora que ele foi morar no rancho, logo ele morreu. Então, gente, vamos investir em autoconhecimento que vocês vão entender como é que o corpo funciona. E aí a gente pode o quê? Prevenir. A gente pode começar a trabalhar essas causas inconscientes dos conflitos, que geram, de novo, somatização. Então, não tem fórmula mágica. Você quer evitar um impulso inconsciente de morte? Resolve essas questões. Não desiste da sua felicidade. Acredita que você é merecedor Ai, meu tio mandou um beijo, aí eu não aguentei. Meu tio te amo. Um beijo, tio, te amo. Esse tio é demais na minha vida, gente. Todos são. Mas ele sabe porque ele morou